Na Bíblia, a gente tem um texto, um salmo, o Salmo 91, que fala exatamente sobre isso. O refúgio que Deus é para os seus servos, que é para os seus filhos. Então, essa música que nós vamos começar, Esconderijo, fala exatamente sobre o Salmo 91. É uma oração cantada. Então cante conosco assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Que bênção, que proteção é essa? Ele nos dá as asas, as penas dele para nos proteger. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé. Em praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é a minha salvação. Igreja. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio. Meu refúgio, Fortaleza. fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém. Que certeza, que segurança. Essa certeza e essa segurança só faz sentido em uma única lógica. A lógica do reino. Sem ela, sem a presença, sem a segurança de Deus,
a gente não consegue ficar livre, assim como as asas, essas penas que o Salmo 91 descreve, que nos protege, nos livra. Então é a respeito dessa lógica que nós vamos ficar em pé nesse momento e cantarmos a lógica do reino, música tema dessa semana jovem, semana de oração. Que lógica. A lógica do reino é seguir a lei. Não importa a perseguição, não importa a destruição. Por causa da missão, para ser sal da terra, é preciso dar a mão. Para ser luz nas trevas, aceite a salvação. A salvação que Jesus te deu na montanha. Montanha que Jesus pregou, foi na montanha que Ele ensinou como ser feliz, como ser feliz. Aqueles que puderem, vamos se ajoelhar para falar com Deus. Senhor meu Deus, queremos te agradecer por estarmos mais essa noite aqui, para engrandecer e honrar o teu nome. Agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos e pelo teu cuidado para com nossas vidas, mesmo não sendo merecedores de tanto amor. Esteja conosco nessa noite, eu te agradeço. Ó Pai, queremos pedir que o seu Santo Espírito esteja conosco intensamente para que possamos entender a sua missão para conosco aqui nessa terra e sentir nada somos, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos do seu Espírito iluminando as nossas mentes, as nossas vidas, para podermos ser sal para essa terra e luz para esse mundo. Nos abençoe, Senhor, e nos ajude a completarmos a sua missão aqui nessa terra. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você veio aqui à casa de Deus nessa noite. É muito bom ver o rosto de você aqui nessa noite. A maioria de vocês feliz. E os que não estão felizes, tenho certeza que vão sair daqui alimentados com mais esperança, amém?
eu só gostaria de relembrar os irmãos que antes do culto, às 20 horas, nós temos um momento de oração especial ali. Hoje, ontem tivemos também, foi muito proveitoso. Convido a todos, às 19 horas nós estamos servindo um lanche ali, para a gente chegar a conversar. Esses momentos valem a pena também. Todos são convidados, não fique constrangido. Não fique constrangido. Tá ok? Visitante, não se preocupe. Eu não me sinto jovem. Olha, é para você estar lá. É para nós da comunidade estarmos juntos, porque faz mais sentido a lógica do reino quando nós estamos juntos. E agora chegou o momento mais especial da noite. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nesse culto, tudo é feito, tudo é planejado para a palavra ser aberta e nós ouvirmos a voz de Deus falando ao nosso coração. Vamos cantar um louvor que prepare então o nosso espírito para isso. Momentos como esse, nós podemos ouvir também a voz de Deus. Então, momentos assim, adore. Adore nesse momento. Adore a Deus, adore ao Senhor. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor. Glória a Deus. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Olha, vocês estão passando no termômetro, né? Não sei se são vocês ou sou eu, estou passando no termômetro. Segunda-feira, Dia Internacional ou Mundial da Preguiça, não é verdade? Estamos aqui na igreja, depois de voltar ao trabalho, as lutas de uma semana que promete, aqui estamos. Eu estou num ritmo um pouquinho diferente, estou de férias, para poder aqui dar uma assistência melhor e poder participar com vocês. Todos os dias tenho voltado para casa e tenho vindo também aqui. No fim de semana estarei novamente, provavelmente, com a minha família, com a minha esposa e com o meu filhinho, que estão assistindo lá em casa. E ontem minha esposa disse algo que me encantou, né? Assim, pai novo, pai fresco, a gente fica encantado com essas pequenas coisinhas que os filhos vão demonstrando. Disse que o Gabrielzinho estava no colo da Ângela, e aí quando a Ângela estava assistindo, e quando eu comecei a pregar, disse que ele começou a olhar para a tela e começou a dar risada. Aí fiquei todo assim, né? Quem sabe ele está rindo agora quando eu estou falando. Então, desculpe, mas mais importante do que as pessoas que estão aqui, eu acho que, né, a audiência do meu filho, a atenção dele, vale muito a pena mesmo. Mas que bom que você está aqui. Louva a Deus. E já cumprimento as pessoas que estão na internet, nos acompanhando. Que sejam muito abençoados em mais uma programação. E quem sabe possa compartilhar esse conteúdo, divulgar com outras pessoas, para que a mensagem de Jesus alcance o maior número de pessoas possível. Sabe, queridos, eu falo de coração aberto. Sinceramente, é óbvio que nós oramos, nos preparamos e dedicamos certo tempo para estar aqui com vocês e queremos abençoar o maior número de pessoas. Mas eu meço o sucesso de uma semana de oração, especialmente com um teor um pouco mais teológico, como essa semana que nós estamos fazendo, eu meço o sucesso e a minha realização, a resposta, é pelo tipo de impacto que gera nas pessoas. Então, quando um ou outro vem me procurar após o culto e fala assim, pastor, me explica um pouquinho melhor esse termo, esse conceito não ficou tão claro, ou eu estava estudando isso, o que o senhor acha? Faz sentido isso? Olha, isso valeu o ingresso, entendeu? É melhor do que um tapinha nas costas e falar, valeu pastor pela mensagem. Então, esse feedback de qualidade, de que a gente percebe de que a mensagem de alguma maneira tocou teu coração, mexeu com a sua mente, é algo que vale muito a pena. E eu tenho um prazer
tremendo de fazer isso para Deus. Realmente não há preço que pague isso. E eu quero fazer isso até o último suspiro da minha vida, ou até ele aparecer nas nuvens do céu. Entender a Bíblia é o maior privilégio que é dado a um ser humano. Entender e ensinar é um privilégio para poucos, e eu me considero, junto com outros pastores, privilegiado por isso. Se você abrir em Mateus capítulo 5, e hoje nós vamos concluir esse capítulo. Essa parte do Sermão da Montanha, talvez ela é a parte, não vou dizer a mais complexa, mas ela é a mais longa e que exige maior atenção. Meu papelzinho é feio aqui, mas eu me entendo, viu, queridos? Às vezes um ou outro pede o esboço no fim do sermão, mas fica difícil, porque o meu esboço só eu entendo. É igual o receituário de médico, né? Tem um mapa mental aqui que só eu acho que vou entender. Às vezes nem eu, né? Esse que é o problema. Mas hoje nós vamos falar, como está no programa de vocês, se você pegar a sua coletânea, sobre a justiça do reino. Vamos recapitular rapidamente o que nós estudamos até aqui. No sábado nós vimos sobre as virtudes do reino, ou seja, como deve ser o caráter de uma pessoa que deseja seguir a Jesus e herdar as mansões celestiais. Essa pessoa tem que ser humilde, ela tem que ser misericordiosa, ela tem que ser pura de coração, ela tem que ser pacificadora, ela tem que encontrar alegria na perseguição. Essas são virtudes, características de alguém que está almejando o céu e que vai herdar o céu. Aí Jesus diz o seguinte: se vocês têm essas características, se vocês são transformados de dentro para fora, a tal ponto de expressar essas características, naturalmente vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Como o mundo não é misericordioso, não é puro, não é limpo, não encontra prazer na perseguição, se vocês tiverem todas essas características, vocês vão se distinguir. Como sal, vocês vão dar sabor, como luz, vocês vão iluminar. Agora, Jesus vem para um outro passo do Sermão da Montanha. E agora ele vai tocar e ele vai incomodar um grupo principal daqueles que estavam ouvindo Jesus. Dois grupos vocês lembram, um mais humilde, mais simples, almejando o reino da terra, dignidade. Outro grupo mais elitizado, a liderança espiritual de Israel, um grupo que queria o poder, a autonomia, de novo a força do reino de Israel e tirar isso de Roma. Por isso que eu falei que aqueles que são adventistas de longa data, talvez dos sermões, esse seria o que mais beneficiaria você. Porque Jesus aqui faz uma reinterpretação da lei de Deus. E é interessante porque agora nós vamos procurar refletir um pouquinho nos princípios que estão por trás da lei de Deus. Mateus capítulo 5, verso 17, e hoje nós vamos estudar até o verso 48. Portanto, eu preciso de muita atenção da sua parte. Se você tiver com o smartphone ou com o tablet acompanhando numa Bíblia digital, ou se você tiver com a sua Bíblia mesmo física, impressa, se você quiser anotar as palavras-chave, grifar, eu acho que vai ser interessante para você entender o raciocínio que Jesus quer levar você através desse trecho. Nós lemos assim no verso 17: não penseis, esse texto é conhecido, né? A gente pode dizer até de cor. Não vim revogar o quê? A lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Muito bem. Por que esse texto é conhecido? Via de regra, nós adventistas usamos esse texto nos estudos bíblicos sobre o sábado e sobre a lei de Deus. Explicamos para nossos irmãos cristãos, especialmente evangélicos, de que a lei continua em vigência em nossos dias, que Cristo não a cravou na cruz, não a aboliu e que ela continua em vigência. E usamos esse texto, Jesus dizendo que ele não veio para derrubar, mas ele veio para cumprir. Ok. Esse uso do texto não está completamente equivocado, mas a gente passa por alto uma lição muito importante desse texto. Atente para a sua Bíblia. Se na sua versão for igual à minha, a palavra lei e a palavra profetas vai estar em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. E por que isso? Aqui é um detalhe muito importante. Quando Jesus está falando de lei aqui, ele não está falando só dos 10 mandamentos. E geralmente quando a gente usa esse texto, a gente aplica para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão inclusos nisso. Mas é muito mais do que os 10 mandamentos. Quando Jesus fala de lei aqui, e a lei em letra maiúscula na Bíblia, ela significa a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia judaica. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso eles chamavam de Torá. E por que profetas está em letra maiúscula também? Porque era o restante do Antigo Testamento, que era uma interpretação da Torá, da base da religião judaica. Ok? Então, quando aparece aqui, Jesus diz, não vem revogar a lei e os profetas, mais do que dizer, porque quem perguntou, quem estava ali na audiência de Jesus, não estava questionando se era para guardar o sábado ou não.
Para aquele público que ouvia Jesus, guardar o sábado fazia parte da vida deles como respirar, como comer. Não tinha nenhum questionamento quanto ao sábado. O questionamento quanto ao sábado e a vigência da lei de Deus é um questionamento do século 21. É um questionamento de hoje, não é do primeiro século e não é dos leitores da Bíblia. E queridos, deixa eu explorar um pouquinho esse aspecto aqui que vai nos ajudar muito quando a gente vai evangelizar. O problema quando a gente lê a Bíblia é que a gente lê a Bíblia com as perguntas e com as respostas do século 21. Só que nós temos que ler a Bíblia com as perguntas e procurando entender as respostas que foram dadas para os seus primeiros leitores. A partir dessa compreensão, a gente consegue estabelecer uma ponte de aplicação desse conteúdo para os nossos dias. Mas por que muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de interpretar o Apocalipse? Porque querem entender o Apocalipse a partir de símbolos do século 21. Isso não estava na cabeça de João. Não estava na cabeça dos leitores de Apocalipse. A gente tem que entender o que estava no tempo dele. Com Jesus é a mesma coisa. Por isso que faz sentido a gente ver que no Novo Testamento a gente não tem talvez uma citação clara ou várias citações claras sobre a guarda do sábado. Porque a guarda do sábado não está em xeque no Novo Testamento. Isso não é uma preocupação deles. A preocupação deles é, eu tenho que continuar sendo circuncidado? Eu tenho que continuar indo ao templo? São esses questionamentos que eles estão se fazendo. Só que infelizmente, muitas das pessoas não têm essa compreensão. E aí a ausência de texto sobre o sábado no Novo Testamento parece que ele foi abolido. Não é o caso. Mas vamos entender aqui. Quando Jesus diz, não vem revogar a lei aos profetas, ele está dizendo que ele veio cumprir não só os 10 mandamentos, mas todo o Antigo Testamento. Ou seja, Cristo está falando, tudo que vocês ouviram até aqui, eu sou a essência de tudo isso. Eu sou o cumprimento de tudo isso. Agora, interessante algumas palavras que Jesus usa aqui no verso 17. Primeiro, ele diz o seguinte, olha, não vim. Olha o verbo que ele usa. Por que ele diz isso? Quando ele fala ele não vim, ele quer dizer que ele é anterior à lei. Jesus existia antes da lei. Na verdade, ele é o autor da lei. A lei é a transcrição do seu caráter. Portanto, quem vai falar agora para aquele público não é um mero rabino, não é um intérprete da lei, não é um guardador da lei, simples guardador da lei, mas é o autor da lei. Isso faz toda a diferença. E agora a interpretação que ele vai dar da lei é fantástica. Porque agora ele vai traduzir a essência do que ele já deu lá para Moisés no passado. Se nós olharmos em Êxodo, capítulo 3, verso 14, nós estamos apenas mencionando que são vários textos. Deus se apresenta ali como eu sou, o grande eu sou. Se apresenta para Moisés na sarça ardente. E é esse mesmo grande eu sou que se apresenta no Sinai para dar as tábuas dos 10 mandamentos. Agora eu pergunto para você, quem era o grande eu sou? Jesus Cristo. Quando a gente olha em João capítulo 1, verso 18, João diz que ninguém jamais viu o Pai. Ora, se Moisés viu um vislumbre de Deus no Monte Sinai, e se ninguém jamais viu o Pai, quem ele viu? Jesus Cristo. Quando a gente vai para Ellen White, a gente vê que todas as aparições de Deus no Antigo Testamento são aparições do Filho, Jesus Cristo. Portanto, aquele que havia dado a lei em tábuas de pedra para Moisés e para o povo, era o mesmo que agora estava em outra montanha, 1500 anos depois, explicando o sentido daquela lei e daqueles mandamentos. Agora olha que interessante. Quando Jesus deu para Moisés os 10 mandamentos, ele estava dando a constituição do reino de Israel, do reino que ele estava inaugurando como povo. Agora, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus entrega a interpretação dessa constituição para estabelecer o seu reino novamente. Agora não mais em pedra, mas como dizia já Jeremias, não só em pedra, mas aonde agora? No coração. Escreverei no coração. Jesus, portanto, não era um mero rabino, era o autor da lei, e agora ele vem cumprir. E como que Jesus cumpriu a lei? Jesus cumpriu a lei porque ele viveu de acordo com ela. Jesus cumpriu a lei porque ele foi a realidade dos símbolos. Todos os símbolos do Antigo Testamento, ele era o cumprimento deles. Por isso que nós temos, especialmente no Evangelho de João, várias frases de Jesus dizendo assim, eu sou tal coisa, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida. E ele vai se revelando. Todos os símbolos do Antigo Testamento, ele vai aplicando a si. E a terceira razão, porque Jesus é o cumprimento também, é porque Jesus é a perfeita exemplificação da lei. Você quer saber o que é guardar a lei? Olhe para Jesus.
Não olhe para o pastor. Não olhe para nenhum dos patriarcas. Pode até ser um exemplo, mas é um exemplo imperfeito. Quer saber como guardar a lei? Olhe para Jesus. Ele é a encarnação da lei. Agora, queridos, por que ele disse que também ele não veio revogar? Porque a lei é eterna. Ela sempre existiu e ela sempre existirá. Agora tem um detalhe muito interessante. Quando a gente, por exemplo, pensa na lei como os 10 mandamentos, e a gente pensa nos 10 mandamentos. Aliás, eu parei meu carro bem de frente aqui do monumento que tem no campus dos 10 mandamentos. E quando a gente pega os 10 mandamentos, eles começam, via de regra, numa negativa. Né? Não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim vai. Quando a gente pega aqueles mandamentos, e a gente se limita àquela frase, a gente esquece que por trás daquela frase, daquela negativa, existe um princípio muito profundo, muito mais profundo. Vocês se lembram de um dos primeiros livros missionários que a igreja usou, acho que foi no ano de 2006, que era o livro chamado Os 10 Mandamentos, um livro com uma capinha clara, estão lembrados desse livro? Eu acho esse livro sensacional, ele me ajudou muito na minha caminhada, sabe por quê? Porque cada capítulo, o autor, um americano, esqueci o nome dele agora, cada capítulo ele explora o princípio que está por trás do mandamento. Por exemplo, olha como que ele explora. O mandamento, por exemplo, do não adulterarás. Se a gente for olhar no pé da letra, não adulterarás se aplicaria apenas a pessoas casadas. Porque a nossa compreensão de adultério é a compreensão de que eu sou casado e eu tenho um relacionamento extraconjugal. Mas o princípio que está por trás do mandamento não adulterarás é muito mais profundo. É, na verdade, um princípio positivo e não negativo. O princípio por trás é, seja puro. E ser puro é muito mais abrangente do que não adulterar. E Jesus vai falar disso agora. Ser puro tem a ver com pornografia. Ser puro tem a ver com masturbação. Ser puro tem a ver com homossexualidade. Prática homossexual. Ser puro tem a ver com fornicação. Ser puro tem a ver com bestialismo. Ser puro tem a ver com pensamentos impuros. Portanto, a fórmula que aparece no mandamento não adulterarás é uma fórmula adequada para aquele contexto que foi dado, mas o princípio que está por trás é muito mais amplo, mais profundo e desafiador. Outro exemplo, não matarás. Talvez para muitos não matarás nunca se encaixou na sua vida, porque ele pensa, eu nunca puxei um gatilho, eu nunca levantei uma faca contra ninguém, então o não matarás não se aplica a mim. Mas o princípio do não matarás é mais do que a negativa, o positivo dele é preserve a vida. E às vezes, preservar a vida significa tirá-la. Interessante isso. Se alguém entra na minha casa, vai assaltar minha casa e põe em risco a minha família, e eu, em legítima defesa, defendo a minha família, eu não estou descumprindo o mandamento. Estou cumprindo ele. Preservar a vida. Entendem isso? A fórmula negativa do mandamento encerra em si um princípio muito mais profundo por trás dele. Agora vamos entender um pouquinho isso. Jesus vai interpretar a lei e agora ele vai usar 6 ilustrações. 6 ilustrações. Acompanhe na sua Bíblia aí, você vai ver que, por exemplo, a partir do verso 21. Na minha Bíblia tem algumas subdivisões, talvez na sua também tenha as mesmas. Ele vai falar a partir do verso 21 do homicídio, ele vai falar a partir do verso 27 do adultério, a partir do verso 33 dos juramentos, a partir do verso 38 da vingança e a partir do verso 43 do amor ao próximo. Confere? Agora perceba a estrutura do texto. Olha que interessante isso. Veja como que ele começa o verso 21. Ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ok, vira a página. Vai para o 27. Ouvistes o que foi dito, e ele diz, não adulterarás. Depois do 33, também ouvistes o que foi dito. 38, ouvistes o que foi dito. Depois do 43, ouvistes o que foi dito. Não pode ser à toa que está isso aqui. Deve ter um significado. E qual o significado disso aqui? E agora é bem interessante. Especialmente os fariseus, os judeus da época de Jesus, haviam feito interpretações orais, ou seja, não escritas, tradições que eles acumularam e que eles consideravam tão importantes quanto a lei escrita, ou mais importantes do que a lei escrita. Essas tradições orais,
elas não tinham problema desde que elas elucidassem, clarificassem um princípio da lei. O problema é que muitas vezes elas complicavam a compreensão da lei e em alguns casos elas iam até contra o princípio do mandamento que eles procuravam explicar. Por isso que a gente vai ver muitas vezes o atrito entre Jesus e os líderes religiosos. Por quê? Os líderes religiosos, a religião deles está baseada em grande parte na tradição oral. E Jesus foi contra muitos tópicos, muitos itens da tradição oral. Quando Jesus, por exemplo, realiza os milagres no sábado, quem não tem compreensão sobre o Novo Testamento acha que ele está abolindo o mandamento. Mas quando a gente entende a partir desse prisma, a gente vê que Jesus está indo contra a tradição oral sobre o sábado. E a tradição oral sobre o sábado contrariava o princípio da guarda do sábado. Tornava ele mais exigente, tornava ele incoerente, tornava ele um fardo e fazia com que ele não fosse um benefício para o homem, como Jesus disse em Marcos capítulo 12. Portanto, ao recapitular e reinterpretar a lei, Jesus está dando o sentido libertador da lei. O sentido que traz paz, que traz reconciliação, que traz liberdade. E não aquele sufoco que era a religião judaica. Qual era o grande problema deles? As suas tradições. Então Jesus diz assim: ouvistes. E por que ele usa esse verbo ouvistes? Porque a tradição era oral. E por isso que eles haviam ouvido isso. Só que Jesus diz o seguinte: vocês ouviram isso, mas eu quero dizer para vocês o que realmente é para ser cumprido. Isso foram os líderes de vocês que disseram, mas não é isso que eu quero de vocês. Não é isso que Deus quer de vocês. Queridos, às vezes, e eu descobri algumas coisas na minha vida, às vezes tem coisas que nós achamos que Deus pede de nós, porque nossos líderes disseram, porque a tradição da igreja disse, mas na verdade Deus não está pedindo isso de nós. Às vezes algumas tradições que a igreja acumula ao longo do tempo pode estar contrariando os princípios da mensagem que a fundaram. E por que eu estou falando nisso agora? Pelo seguinte, nós estamos vivendo hoje na igreja, no mundo como um todo, mas obviamente a igreja não está isolada, ela faz parte de um contexto social. Nós estamos vivendo hoje uma mudança de paradigma cultural. O que significa isso? Muitas das coisas, dos comportamentos estão sendo rapidamente alterados. Rapidamente. E drasticamente alterados. Quando você tem uma mudança cultural muito rápida, porque os conflitos de gerações, eles sempre existiram. Sempre existiram. Mas o que acontece dessa geração para a próxima, ou da anterior, é que a mudança de cultura, a mudança de princípios, de referências, de práticas, de comportamento é muito brusca. É muito diferente. Quando você tem uma mudança cultural tão rápida, tão brusca assim, a grande pergunta que a nova geração se faz, da fé que herdaram, é: o que é princípio e o que é tradição nisso aí? Já que quando as gerações anteriores viveram a sua fé, elas viveram a sua fé dentro de um contexto, dentro da elaboração de um contexto em que eles viviam e interpretaram o evangelho a partir daquela realidade. Deixa eu me explicar para você não sair daqui pensando mal de mim. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus muda e que o Senhor muda, de maneira alguma. Eu não estou dizendo que os princípios mudam. O que eu estou dizendo é que toda religião, todo sistema religioso, acumula ao longo do tempo tradições, práticas e costumes que necessariamente não são princípios universais. Aí você fala assim: pastor, nós temos que largar a tradição da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que avaliar as tradições da igreja. Se elas atrapalham, comprometem a missão ou contrariam o princípio bíblico, aí sim. Caso contrário, preserve. Aliás, as tradições fazem parte da nossa vida, elas dão estabilidade para nós. Elas dão rumo, elas não dão segurança. Mas o que eu queria levar vocês a pensarem é o seguinte: Deus quer uma geração de adventistas que pensem biblicamente. Que não pensem porque o pastor disse. Que não pensem porque os seus pais disseram. Que não pensem porque todo mundo sempre disse assim ou sempre foi feito assim. Que pensem a partir da palavra de Deus. Que pensem biblicamente. Por isso, que eu creio que momentos como esse que nós estamos tendo agora, de pararmos e gastarmos tempo no estudo da palavra, eles se tornarão cada vez mais frequentes e terão que se tornar cada vez mais frequentes. Porque os desafios que a igreja tem pela frente são tremendos e assustadores. E só teremos poder de passar por esses vendavais se estivermos seguros na palavra de Deus. Jesus disse: ouvistes, mas eu quero dizer para vocês qual é o sentido da lei. Vamos aos 6 exemplos.
Deixa eu só abrir um parênteses aqui, antes de eu falar isso aqui. Uma vez eu estava conversando com um pastor e ele me disse o seguinte: Wendel, os latino-americanos, eles são acostumados a receberem respostas prontas. E nós, como líderes da igreja, devemos dar respostas prontas. Os membros querem saber se podem ou se não podem. Se é certo ou se não é certo. Eu discordei daquele colega. Eu falei, pastor, você me perdoe, mas eu vou discordar de você. Eu faço parte de uma geração que não quer saber só a opinião da igreja sobre isso. Ela quer saber se a igreja está fundamentada no que está dizendo. E nós precisamos saber disso. E eu falei, pastor, ao invés de nós só dissermos para a igreja, é assim que tem que ser, porque sempre foi assim, porque estamos dizendo que tem que ser assim. Vamos levar a igreja a pensar. Leve a igreja a pensar. Porque quando eles pensarem e entenderem o princípio que está por trás disso, eles conseguirão aplicar esse princípio em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade. O problema é que muitos dos nossos jovens foram educados simplesmente a seguirem as coisas porque assim foi dito, mas nunca foram ensinados a pensar por que estão fazendo aquilo ou deixaram de fazer aquilo outro. E quando se deparam com uma circunstância que eles não têm resposta, porque não se enquadra naquele quadradinho, naquela caixinha que deram para eles, eles ficam perdidos. Aí eles ou assumem a postura cínica de viverem uma vida dividida, ou eles correm pedindo ajuda para saberem o que caminho que eles têm que seguir. Verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, na minha Bíblia tem até aqui um acréscimo entre parênteses, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que interessante isso. Agora, olha esse texto aqui, o verso 23. Pois, se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. E aí você sacrifica a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que matar, não matarás, é muito mais que puxar um gatilho. Não matarás é odiar também. Eu pergunto para você, quantas pessoas você já matou na sua vida? Seu chefe? Sua sogra? Seu cunhado? O ancião da igreja? O novo pastor, o antigo que você não gostava? O irmão que sempre te critica porque você é líder e você é vidraça e está sempre recebendo pedrada? Quantas pessoas você já matou? Nessa igreja tem alguém que você gostaria de matar? Não olhe para ela agora. Jesus disse que o princípio do mandamento do não matarás é muito mais profundo do que tirar a vida. Ele disse que odiar, alimentar um sentimento de mal, de vingança, de castigo, de desprezo, de indiferença pelo outro, é matar. E ele diz o seguinte: se você estiver para oferecer uma oferta diante do Senhor, e você tem alguma coisa pendente com teu irmão, deixa a oferta de lado. Vá se resolver com teu irmão e você volta e sacrifica. Por que ele estava dizendo isso? Porque qual que é o princípio, qual que é o sentido do sacrifício? Vamos pensar no judeu aqui que levava o cordeiro para ser sacrificado. Qual que é o princípio do sacrifício? Pedindo e implorando o perdão de Deus para a minha vida. Ora, como que eu vou pedir e receber o perdão de Deus na minha vida se eu não perdoo o outro? Então Jesus fala assim, ó, solta o cordeiro. Esquece o cordeiro. Esquece o ritual. Se você está praticando o ritual sem o sentido do ritual, deixa o ritual. Faz o que é certo e volta para praticar o ritual. Então Jesus disse, não matarás mais do que puxar um gatilho. O assassinato começa onde, queridos? No coração. No coração. E eu pergunto para vocês, quantos já foram disciplinados na igreja por odiarem? Alguns aqui, quem sabe, têm 50 anos de adventismo. Talvez nunca tenham visto isso e nunca verão. Porque esse é um pecado para o qual a igreja não aplica disciplina.
porque é um pecado do coração. Mas esse é um pecado que não passa impune no juízo de Deus, e pelo qual ele avalia a lógica do reino. Segundo, verso 27. Adultério. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, novamente, não adulterarás. Agora então ele completa e dá o sentido da lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita é o que te faz tropeçar, corta a mão e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso do que, gente? Relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Mais claro que isso? Não tem. Outro dia eu conversava com um colega pastor, e ele me contava uma visita que ele fez. Pastor numa igreja grande de São Paulo. E ele falou assim: Wendel, nós precisamos ajudar a igreja a entender os princípios do reino de Deus. A conversa era nesse nível, exatamente nessa linha do sermão. E ele dizia: eu fui visitar alguém que já está indo para o 3º casamento. Tem pouco mais de 30 anos. Separou da primeira por incompatibilidade. Separou da segunda por incompatibilidade. Fui visitá-lo e ele está se preparando para casar a 3ª vez. E eu falei: querido, você tem certeza do que você vai fazer? Porque senão você vai, daqui a um tempo, vai separar de novo por incompatibilidade. Jesus disse que a única razão para a dissolução de um casamento são as relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério. Nada mais que isso. E ele disse mais ainda: o princípio do mandamento do adultério é muito mais... Eu não transgrido ele simplesmente quando eu saio com a secretária, com a vizinha. Não é isso. Eu transgrido o mandamento quando eu olho com segundas intenções para a mulher que não é minha, se eu sou casado, ou para o homem que não é meu marido. E se eu sou solteiro, com as intenções que você sabe da qual eu estou falando. Jesus disse: o pecado do adultério começa no coração. No coração. É muito triste, queridos, quando a gente tem que, na igreja, como corpo de Cristo, sofrer com uma disciplina pública para alguém que caiu nesse pecado. E sabe por quê? E por isso que Satanás trabalha tanto com isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, Paulo vai falar sobre a ética sexual. E ele diz que o pecado sexual, ele tem uma implicação diferente dos outros pecados. Sabe por quê? Porque o pecado sexual mexe profundamente com a nossa espiritualidade. Não é à toa que Satanás tem deitado e rolado com uma nova ética sexual em nossos dias. Porque ele sabe do efeito destrutivo que tem quando nós somos contaminados por tal tipo de pecado. Paulo diz: aquele que peca na questão sexual, ele diz em Coríntios, não peca só contra o outro. Eu não peco só contra a minha mulher, se eu adultero. Eu peco contra mim mesmo, Paulo diz. Eu causo um impacto tremendo na minha alma, na minha espiritualidade, que dificilmente será restaurada, somente com a graça e o poder de Deus. Terceiro, verso 33. Jesus disse: também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser aonde ele pisa, nem por Jerusalém, por ser a cidade dele. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disso passar, vem do maligno. Vamos entender bem isso aqui. Talvez alguns possam ler desavisadamente, possam pensar assim: pastor, não podemos fazer juramento. Se eu for diante de um juízo, eu não vou poder jurar. Quando chega a idade, eu não vou poder jurar a bandeira. Num casamento, eu não vou poder fazer votos de fidelidade matrimonial. A minha esposa ou ao meu esposo. Não é isso que Jesus está dizendo. Vamos entender o contexto. Jesus estava dizendo o seguinte: lá no Antigo Testamento, Deus tinha dito assim:
não jurem em nome de Deus se vocês não forem cumprir o que vocês juraram. Aí o que a tradição oral dizia? Como nós não podemos jurar em nome de Deus, nós vamos jurar pelo céu, nós vamos jurar pela terra, nós vamos jurar por Jerusalém. Você entendeu o jeitinho brasileiro? O jeitinho que foi dado? Aí o que Jesus está dizendo aqui? Vocês acham que só porque vocês não juraram em nome de Deus, juraram por Jerusalém, juraram pela terra, juraram pelo céu, vocês vão estar desimpedidos de não cumprirem o que vocês prometeram? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero lembrá-los que o céu pertence a Deus, a terra é o estrado dos seus pés e Jerusalém é a cidade que Ele escolheu. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, não existe nada na face da terra que não pertence a Deus. Então o que Cristo diz? Que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do maligno. Ou seja, se vocês jurarem, cumpram o que vocês disseram. Por que nós, como seres humanos, temos que jurar ou assinar as coisas? Isso é um grande atestado de que nós não somos dignos de confiança. Se o ser humano fosse digno de confiança, ele jamais precisaria jurar, assinar um documento, reconhecer firma, formalizar um contrato. Mas a prova de que a natureza humana não é confiável é de que nós utilizamos o juramento. E Jesus disse, se você prometeu, você deve cumprir. Cumprir. No mandamento anterior, que a gente falou sobre o adultério, eu esqueci de um detalhe que não poderia passar batido. Jesus ressaltou a questão das relações sexuais ilícitas, porque como ele disse aqui no verso 31, havia uma prática comum naqueles dias de que o homem, como vocês sabem, era uma sociedade machista, o homem que se sentisse desconfortável com o casamento, não gostasse da comida que a mulher tinha feito, queimou o arroz, não serve. Houve alguma outra incompatibilidade, o que ele fazia? Uma carta de repúdio, de divórcio. Jesus disse, isso não é justificativa para a separação. Apenas relações sexuais ilícitas. Vocês perceberam que a tradição oral, com o intuito inicial de procurar interpretar a lei, no fim das contas, nesses tópicos que Jesus indicou, estavam contrariando o princípio da lei? Então, na verdade, Jesus diz, esqueçam as tradições dos anciãos e dos fariseus e sigam o que Deus diz. Os dois últimos tópicos. Vingança, verso 38. Vamos dar uma olhadinha? E esse aqui é muito interessante. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que der mandar contra ti, tira a túnica e deixa também a capa com ele. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda quantas com ele? 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que desejas que lhe emprestes. Eu nunca tinha entendido esse texto. Para mim, quando eu li esse texto, eu pensava que Jesus chamava o cristão a ser um tolo. Então eu imaginava literalmente a cena. Um tapa aqui, bate de novo aqui. Aí eu achava assim, mas não pode ser. Não pode ser essa mensagem que Jesus está dizendo aqui. Jesus quer que a gente seja, desculpa a expressão, bobo, trouxa? Não pode ser. O que será que ele está querendo dizer aqui? Aí vem algo interessante. Primeiro, a referência que ele faz ao Antigo Testamento. Ele diz assim no verso 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aonde estava isso? No Antigo Testamento. Deuteronômio 19, verso 21, Levítico 24, 19 e 20. E essa era uma lei que preservava em Israel, que dizia o seguinte: se alguém matou o seu boi, você tem o direito de ir lá e matar o boi dele. Se alguém furou o teu olho, você tem o direito de ir lá e furar o olho dele. Se você olhar com atenção as leis do Antigo Testamento, você vai ver que no Antigo Testamento existia a pena de morte. E quem aplicava a pena de morte era o próprio Deus, orientando o juízo, orientando a execução, e ele orientava a pena de morte. Portanto, no Antigo Testamento a gente vê a lei de olho por olho e dente por dente. Agora, você pode pensar assim, meu pai do céu, que crueldade.
Então quer dizer que o Deus do Antigo Testamento realmente é pior, é mais malvado do que o do Novo. Porque o do Novo vem falar de paz e amor, andar a segunda milha e dar a outra face, e o Antigo Testamento dizer que era para furar o olho do outro. Que Deus é esse? Não. Por que Deus disse no Antigo Testamento que era olho por olho, dente por dente? Sabe por quê? Porque Jesus está falando aqui do quê? Qual o título da sua Bíblia aí? Pelo menos na minha está assim. Jesus está falando do quê aqui? Vingança. Sabe qual é o problema da vingança? É que a vingança, ela nunca é plena. Mata a alma e envenena. Vocês estão rindo? Mas o que está por trás dessa frase que a gente sabe de onde vem é o seguinte princípio: a vingança, ela nunca vai estar plenamente satisfeita. Se alguém fez algo comigo, eu vou querer devolver, mas eu vou querer devolver não na mesma medida. Eu vou querer que ultrapasse aquilo que ele fez comigo. É ou não é? Deixa só. Não pede por esperar. Não. Olha quem me fez passar. Não, vou aprontar uma melhor para ele. A lógica da vingança é a lógica do troco e de um bônus. Vai além. Para a pessoa pensar 2 vezes antes de pisar no teu calo. Então, lá no Antigo Testamento, Deus diz o seguinte: como ele conhece a natureza humana, e ele pensou assim: se alguém matar um boi, o outro vai querer matar a manada. Se alguém perder um olho, o outro vai querer furar os 2 e cortar a mão ainda. Então Deus disse: olho por olho, dente por dente. A mesma medida. Deus fez isso para conter o quê? A lógica da vingança. Agora olha o que ele disse no Novo Testamento. Agora Jesus explicando o princípio desse mandamento, do olho por olho, dente por dente. Jesus diz o seguinte: se você tiver, no verso 39 diz da questão da face. Depois no verso 40 ele diz de dar a capa. Vocês lembram que eu falei do que era o símbolo da capa, né? A utilidade da capa? Durante o dia a capa e à noite era o quê? Cobertor, ou seja, um elemento essencial para a sobrevivência. Depois ele fala da primeira e da segunda milha. Uma coisa que o judeu odiava e que o judeu era obrigado a fazer era carregar a mochila de soldado romano por 1 milha. Então isso era uma grande humilhação para um judeu, carregar. Aí Jesus diz assim: olha, ande a segunda. Aí eu sempre fiquei imaginando, cara cansado, aí ele fala: não, tem que andar mais uma. Mas não é isso que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? O direito que você tem, o dever que você tem como judeu é andar 1 milha. Só que se você entender a lógica do reino, você vai abrir mão do seu direito para ir além do seu direito. Ou além do seu dever. Você apanhou de um lado. A lógica é você devolver com um tapa na face do outro. Ou pelo menos se existir. Esse é o seu direito. Vá além do seu direito. Quando alguém era defraudado, ele podia devolver na mesma medida. Mas Jesus disse: melhor do que devolver na mesma medida do que a lei do olho por olho e dente por dente, é não devolver. Seres humanos normais se vingam. Aqueles que têm a lógica do pecado e não a lógica do reino, a vontade deles e o que eles vão fazer é a vingança. O Senhor, para conter isso, disse: olho por olho, dente por dente. Mas agora ele diz: mais do que devolver na mesma medida, se vocês entenderem o que eu quero plantar no coração de vocês, vocês nem vão querer devolver. E agora vem o último mandamento. E o mais difícil. Vocês acham que está difícil guardar a lei? Quem sabe hoje você veio aqui certo de que você era um perfeito guardador da lei. E agora quem sabe você está saindo frustrado, desanimado e falando assim: meu pai, é impossível seguir isso. Eu já odiei tantas pessoas, ou odeio tantas. Eu já me vinguei de algumas, ou tenho vontade de me vingar de outras. Eu já cobicei, quem sabe, tantas mulheres que não são a minha, ou tantos homens que não é meu marido. E você fala assim: será que é possível seguir a lei e guardar o princípio da lei? Calma que o pior está por vir. Verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e farás o quê? Odiarás o teu inimigo. Quem disse que era para amar o próximo e odiar o inimigo? Foi o Antigo Testamento? Foi a tradição o quê? Oral dos fariseus. Ame o próximo, odeie o inimigo.
Agora olha o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Porque Ele faz nascer o quê? O sol sobre quem? Maus e bons. E Ele faz cair chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O mandamento mais difícil. Esse mandamento me perturbou muito. Porque quando eu lia, sem entender o princípio por trás dele, isso me perturbava da seguinte maneira. Eu ficava pensando assim, porque a minha visão de amor do que Jesus estava dizendo aqui, era aquela pessoa que eu não tenho afinidade, aquela pessoa que eu não gosto, aquela pessoa que eu já tentei me reconciliar com ela, mas ela não vai com a minha cara, não tem jeito, ela quer me prejudicar. Ela tem más intenções contra mim, declaradamente, ou veladamente. Mas ela não quer ter um bom relacionamento comigo. E eu ficava pensando assim, mas como que eu vou amar esse inimigo? Amar esse inimigo significa sair para jantar com ele? Significa jogar bola com ele no fim de semana? Significa ser membro da mesma classe da escola sabatina, da unidade do Clube dos Bravadores? O que significa então esse amar que Jesus está dizendo? E aqui é interessante, queridos. Nós temos que ir para a definição bíblica de amor. Do que significa amor. E por tudo que veio antes do que a gente leu até aqui, vai ficar claro o que Jesus está querendo dizer com amor aqui, com amar os inimigos. Na Bíblia, nós temos, como ela foi escrita no Novo Testamento em grego, nós temos várias palavras para amor. Certamente você ouviu vários sermões que procuram fazer essa diferenciação. Entre o amor eros, que é o amor conjugal, o amor atração homem-mulher, entre o amor filia, que é o amor amizade, e entre o amor ágape, ou agape, que seria o amor incondicional, o amor princípio, o amor razão. Muito bem. Como que se aplica isso a esse contexto que Jesus está dizendo? Quando Jesus fala para nós amarmos nossos inimigos, Ele não está falando que é para você trocar figurinhas, ou você pegar aquela pessoa que não gosta de você, que você não gosta dela, e vocês vão junto ao shopping, ver os últimos lançamentos. Não é isso. Pode ter certeza disso. Não é para você adicioná-la no Facebook. Pode ficar tranquilo também. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala de amar os inimigos, Ele está falando do amor princípio. E o que é o amor princípio? É o amor que eu escolho amar. Perdão, eu escolho amar. Jesus disse que o que é natural do ser humano é ele gostar, é ele se dar bem, é ele falar bem, é ele defender quem ele se dá bem. Quem trata ele bem, quem gosta dele, quem o elogia. Isso é normal, isso os gentios fazem, disse Jesus. Mas Jesus falou que aqueles que incorporam a lógica do reino aprendem a amar por princípio os chatos, os insuportáveis, os topetudos, os críticos, os falsos, os inimigos. Isso quer dizer ser amigo íntimo do seu inimigo? De jeito nenhum. Até porque Paulo diz lá em Romanos, né? Se possível, tende paz com todos. Você percebeu o começo da frase? Se possível. Tem pessoas que é impossível a gente ter paz com elas. O único jeito de ter paz com elas é estar longe delas. É o único jeito. Isso me libertou tanto. Isso me aliviou tanto. Mas não tornou o mandamento mais fácil, não. O que a minha interpretação anterior tornava o mandamento hipócrita. Porque eu ia colocar um sorriso no rosto e ia chamar de amigo aquele que eu odeio. Ou aquele que eu não tenho nenhuma afinidade, não é isso. Mas o que o mandamento está dizendo é, quando eu falar amar os inimigos, é não desejar o mal, o troco, a revanche, a vingança para aquela pessoa. É devolver o mal com o bem. Porque a lógica do reino do pecado é pagar mal com mal. E, se possível, mal ao quadrado, quando a gente devolve. Mas a lógica do reino é pagar o mal com o bem. Ainda que isso signifique estar distante dessa pessoa. Mas tudo que eu puder fazer para beneficiá-la ou para não prejudicá-la, eu vou fazer. Inclusive não difamá-la.
inclusive não torcer pelo insucesso dela, mas eu vou desejar a salvação e a conversão dela, por mais que a gente não se dê bem, movido pelo amor princípio, o amor que só pode vir de Deus. Então Jesus diz: não há vantagem alguma ou recompensa alguma em amar as pessoas que gostam de você. A lógica do reino está em amar aqueles que são insuportáveis. Quem você costuma lavar os pés na Santa Ceia? De quem você gosta, de quem você não gosta? Entendeu, né? O princípio da ceia é reconciliação. Nós precisamos exercitá-lo mais. Senão a gente fica só entre amigos e não exercita a reconciliação que o rito quer proporcionar para nós. Mas eu termino aqui, queridos, com a parte mais interessante que eu acho e que pode trazer alento para a sua alma, já que até agora Jesus não pegou leve. Às vezes quando a gente olha para Jesus, e quem lê os escritos de Jesus superficialmente, parece que ele é um Deus menos exigente que o Deus do Antigo Testamento. Mas quando a gente entende o princípio do que ele está dizendo, parece que fica até mais exigente, não é verdade? Ao invés de parece Jesus ser mais liberal ou ser mais light, pelo contrário, ele é muito mais exigente, porque ele vai no princípio, e lá ninguém escapa. E agora ele diz o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. O verso 47. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Agora segura um pouquinho o dedo aí e volta para o verso 20, capítulo 5, verso 20. Olha o que Jesus disse aqui. Quando ele está falando ainda sobre a lei, ok? Que ele é o cumprimento da lei. Antes dele começar a explicação dos mandamentos. Ele diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a de quem? Dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Gente, vocês não têm noção do que significa isso, que Jesus disse. Quais eram as pessoas que eram padrão de santidade na época de Jesus? Que eram padrão de consagração. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A gente adora falar mal dos fariseus, né? Coitado dos fariseus, às vezes fico com dó deles. A gente adora falar mal dos fariseus. Eu tenho um sermão, quem sabe numa outra oportunidade a gente prega isso aqui. Mas eu tenho um sermão em que eu mostro que o grupo hoje que mais se adequa aos fariseus é o povo de Deus. Então, quando a gente for falar mal dos fariseus, pensa bem, porque você pode estar falando mal de si. Se nós formos fazer um paralelo da época de Jesus com hoje. Agora tem um ponto aqui. Quando aqueles ouvintes de Jesus ouviram que ele disse o seguinte: se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus, eles devem ter se desesperado. Porque eles cresceram vendo nos fariseus os rabinos, os modelos de santidade, de consagração, as orações que faziam, os jejuns. Jesus vai falar isso no capítulo 6. Todas as práticas, os trechos da Bíblia que eles carregavam, as orações em público, todos os rituais. Eles eram realmente pessoas boas. E eu vou dizer uma coisa para você. Os fariseus eram pessoas muito boas. Muito boas. Então, quando eles ouviram aquilo, se a justiça não exceder em muito dos fariseus, eles ficaram desesperados. Porque na cabeça deles, eles falaram assim: a gente está tão distante dos fariseus, já está difícil chegar perto deles. E Jesus disse que tem que exceder a justiça deles. O que significa isso? Aí a gente junta o verso 20, imagina o que isso significou, com o verso 47. E agora vamos voltar a ler o verso 47. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O que Jesus está dizendo agora? Por que Jesus disse que a justiça deles tinha que ser da dos fariseus? Porque a justiça dos fariseus não era melhor do que a justiça dos gentios. Essa frase de Jesus vai no fundo do orgulho religioso daqueles homens. Como que esse homem pode me comparar a um gentio? Deve ter pensado um fariseu. Como que eu todo certinho,
que faço tudo bonitinho, que tenho reputação na igreja, posso ser comparado a um marginalizado. Antes ainda, Jesus disse nos versos anteriores, e ele não compara só os gentios, mas ele também compara os publicanos. E quando ele fala de publicano, ele inclui aqui todos os marginalizados, as prostitutas de sua época, as pessoas da vida, os viciados daquela época. E ele diz: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, é sinal de que vocês não são melhores do que nenhum daqueles que estão fora dos muros da igreja. Porque o evangelho ou a lei que vocês estão achando que vocês estão seguindo é o evangelho só da casca, não é o evangelho do princípio. Viver o evangelho do princípio é viver além e muito além do que vocês têm vivido. E aí sim, vocês serão diferentes e melhores do que publicanos e gentios. E aí Jesus disse, verso 48, portanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que texto que me amedrontava. Que texto que me gerava pesadelo. Era esse texto aqui. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meu Deus. Estava difícil ser igual ao fariseu. Jesus disse que tinha que ceder à justiça do fariseu. Agora ele diz que tem que ser igual a Deus. A lógica do reino pode ser linda, pode ser maravilhosa, mas ela é utópica. Ela é inalcançável. O que Jesus quer dizer que o ser perfeito como perfeito é Deus? Aí vem interessante. Qual que é a primeira palavra do verso 48? Professores de português, amantes da língua. Portanto. O que essa expressão indica? Eu disse um monte de coisa. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu vou concluir. Então Jesus está dizendo o seguinte: do que veio antes, do que eu disse sobre a justiça, agora eu vou concluir. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora tem uma coisa muito interessante sobre a palavra original para perfeito nesse verso. É a palavra teleios. E sabe o que a palavra teleios significa? Significa maturidade. Ou maduro. Agora ficou claro? Vamos traduzir o texto? Voltando. Portanto, sede vós maduros, como maduro é o vosso Pai Celeste. Perfeito aqui para Jesus não é impecabilidade. Perfeito aqui não é santidade restrita, senão nenhum de nós teríamos condições disso. Perfeito aqui na visão de Jesus é amar o inimigo. Perfeito na visão de Jesus é alimentar a pureza no coração. Perfeito na visão de Jesus é não odiar o outro. Perfeito na visão de Jesus é não se vingar. Jesus diz que essas características, essas atitudes, são evidências de que nós somos maduros na fé. Maduros, crescendo na direção. Queridos, muitos olham a perfeição como um ponto que tem que alcançar. Deus olha a perfeição como um caminho que está sendo seguido. Vou repetir. Muitos olham a perfeição como um ponto em que precisam chegar. Deus olha a perfeição como um caminho que está sendo seguido. Portanto, nessa noite Deus pode olhar para todos nós dessa perspectiva como perfeitos. Se estivermos caminhando na direção da sua semelhança. Não importa em que degrau estejamos, se estamos acima ou abaixo. Porque a referência não é um para com o outro, a referência é nós para com Deus. Perfeitos como Ele. Que paz que isso me trouxe. Que regozijo. E eu termino dizendo o porquê. Até o ano de 2006. E ontem eu contei, um pouquinho sobre o que aconteceu no ano de 2006. Mas o ano de 2006 não foi um divisor de águas só porque eu fui para aquele evangelismo e Deus começou a quebrar tantos preconceitos e tantos orgulhos que eu tinha no meu coração. Mas o ano de 2006 também foi muito especial, porque Deus colocou a pessoa que mais tem transformado a minha vida. Numa quarta-feira, e por isso que eu costumo dizer aos jovens que é bom ir aos cultos de quarta-feira. Eles são os menos prestigiados muitas vezes, mas grandes bênçãos pode ter ali. Num culto de quarta-feira, quando estávamos fazendo o evangelismo, no bairro
em que eu estava fazendo aquela série, naquela igreja para a qual eu fui deslocado, que eu disse para vocês, morava uma moça. E essa moça estava nessa quarta-feira na igreja. E foi amor à primeira vista. Nós nos conhecemos naquela noite. A princípio, e vocês devem ter percebido, se não perceberam porque eu falo muito, mas no contato pessoal vocês vão perceber isso, que eu sou muito tímido. E naquele primeiro contato foi um contato só de olhar. Mas eu voltei para a campanha, vamos dizer assim, para onde nós estávamos dormindo, com 26 teologandos, uma maravilha, Babilônia, estava aquele lugar. E eu voltei pensando assim, eu preciso conhecer essa moça antes de ir embora. E eu falei, acho que ela não vai aparecer mais lá. E fiquei na minha, sou muito tímido. Passaram-se 2 semanas mais ou menos, ela voltou num sábado de manhã. Naquele sábado eu fui passar a lição da escola sabatina. Outro conselho para os jovens, estudem a lição da escola sabatina. E aquela lição da escola sabatina era sobre o livro de Gênesis. E bem naquela semana, o capítulo que estava sendo estudado era Gênesis capítulo 2. E o dia da semana que eu pedi para ficar para passar era Gênesis 2, 24. Não é bom que o homem esteja só. E o meu olhar da plataforma, passando aquela lição e dizendo aquele verso, ela entendeu a mensagem. E é interessante que ela começou também a participar e ficou ali meio que uma coisa só os dois participando. E um colega meu foi pregar naquele culto, naquele dia, e eu já pedi perdão a Deus por isso, mas eu não prestei atenção no sermão. Estava prestando atenção nela. E nós tivemos a oportunidade de, naquele sábado, eu tomei coragem e fui conversar. Só que eu tinha muitos preconceitos, você se lembra disso? E um dos preconceitos que eu tinha era de que uma mulher tinha que ter certas características para eu casar com ela. Certos requisitos. Eu tinha alguns alvos para a minha vida e eu achava que essa mulher tinha que me acompanhar nisso e por isso ela tinha que ter algumas características. E assim que a gente começou a conversar no fim daquele culto, eu comecei a perguntar algumas coisas para ela. O que você faz? Ah, trabalho em tal lugar. E ela trabalhava numa multinacional. Aí na minha cabeça, ponto. O que você estudou? Administração e tal. Mas aonde foi? Foi uma universidade pública, particular? Não, se fosse pública seria melhor. Mas tudo bem. E foi tirando. E fomos conversando. Marcamos de sair para ir a um shopping Curitiba. E ali conversamos na praça de alimentação e foi muito engraçado isso. Porque eu comecei a entrevistar a Ângela e até que chegou um momento que ela olhou para minha cara, não acreditando, tudo que eu estava perguntando para ela, e ela falou assim, escuta, você quer namorar comigo ou você quer me contratar para sua empresa? Se for o caso, eu mando o currículo no seu e-mail amanhã, não tem problema. E ela realmente mandou o currículo no dia seguinte. Ela fez um currículo fictício, em que ela colocou alguns itens adicionais, e ela brincando, sabendo do estereótipo da mulher de pastor, de tocar piano, de gostar de criança, de cantar, de ter feito pedagogia, apesar dela não ter feito. E ela brincou algumas coisas, disse, olha, eu sei fazer as receitas da Ana Maria Braga, e colocou mais algumas coisas assim. O fato, queridos, é que o nosso relacionamento, por toda a visão distorcida que eu tinha de relacionamento de vida, tinha tudo para dar errado. Até um ponto, um dia que nós tínhamos começado a namorar e estava para eu voltar para o colégio, estava acabando o período do evangelismo de 3 meses. E eu estava muito confuso. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, nosso relacionamento era muito transparente. Eu disse assim, eu acho que você não é a mulher que eu idealizei. E acho melhor a gente terminar. E ela virou para mim, ungida pelo Espírito Santo. Só podia ser. Acho que ela entendeu a lógica do reino bem antes de mim. E ela disse assim, eu posso não ser a mulher que você idealizou, mas eu sou a mulher que você precisa. Naquele dia eu entendi. É essa mulher que eu tenho que casar. Nós namoramos 1 ano à distância. E foi difícil esse namoro à distância. Foi o meu 4º ano de teologia. E a Ângela havia acabado de voltar para a igreja.
E eu tinha muito preconceito com pessoas que tinham saído da igreja. E eu pensava assim, puxa, minha vida inteira estive na igreja. Andei tão certinho. Fiz tudo como manda o script. Me comportei, decorava o verso áureo. Participava do Clube dos Bravadores. E eu pensava, uma pessoa que ficou um tempo fora da igreja, talvez não seja a pessoa que Deus está indicando para mim. Não toca piano. Ela dizia que não gostava de criança, é apaixonada pelo Gabriel agora. Não contava historinha e não é de ir à frente. Não tinha nada do estereótipo tradicional de mulher de pastor. Mas a Ângela tinha uma coisa, ela tem uma coisa maravilhosa. A Ângela, ela tinha um relacionamento com Deus muito mais transparente do que eu tinha com Ele. A Ângela me ensinou a orar. A Ângela me ensinou mais teologia do que 4 anos de seminário. Não porque ela soubesse mais que os meus professores que são doutores nos Estados Unidos. Mas porque a Ângela me fez entender que toda aquela bagagem teológica e de igreja que até então eu tinha recebido, de nada valia se não fosse vivida na prática. E ela me mostrou isso. Ela me fez e me faz um homem muito melhor a cada dia. E eu sou grato a Deus por essa mulher. É interessante que ela diz, e a gente fez um vídeo contando a nossa história. Devia até ter trazido, vou um dia mostrar para vocês. Mas nós fizemos um vídeo para o nosso casamento, contando um pouco da nossa história. E nós voltamos nos lugares em que nós saímos para nos conhecer. E dramatizamos com as palhaçadas todas que aconteceram que eu disse para vocês. E no vídeo ela diz que quando ela voltou para a igreja, ela falou que ela queria se casar e ela não pensava, e ela, realmente eu creio nisso, ela não pensava num pastor. Ela só falava assim, eu quero um homem de Deus na minha vida. Porque eu quero voltar de corpo e alma. E agora que eu quero voltar, eu preciso de alguém que sonhe com o céu junto comigo. Para que a gente possa construir um lar e permanecer firmes até Jesus voltar. Eu era a resposta da oração dela. E ela era a resposta da minha oração. Ainda que nem princípio eu não achasse. A Ângela me ensinou e tem me ensinado a lógica do reino. E queridos, sabe por que eu estou contando isso? Não é para enternecer o coração das mulheres que gostam de histórias românticas. Não é para encantar a igreja com isso. É para dizer para vocês que uma vida cristã, em que a gente olha a religião, porque até ali eu olhava a religião como uma lista de regras, uma lista de coisas que eu tenho que fazer e uma lista de coisas que eu não posso fazer. E a minha visão de progresso espiritual era o quanto eu conseguia eliminar da lista da esquerda, dos pecados proibidos, das práticas proibidas, e o quanto eu conseguia avançar na lista da direita. E às vezes o que me desanimava é que demorava tanto para avançar na lista da direita e era tão fácil regredir na da esquerda. Muitos olham a vida cristã como uma lista de coisas que tem que vencer. Quem sabe deixar de comer carne, assistir novela, largar o chocolate, o queijo para alguns. E aí penso assim, quando eu chegar lá, eu vou estar na perfeição. Eu vou estar pronto. A Ângela me ensinou, e Deus a usou e tem usado, de que cristianismo não é um pacote de regras. Não é uma lista de coisas para fazer ou para não fazer. Cristianismo é um Senhor que a gente se conhece, se apaixona por Ele, se encanta por Ele, entende o que Ele está pedindo e que a gente decide segui-lo até a morte. A lógica do reino é baseada numa pessoa, queridos, numa pessoa. Por isso que a lei se torna mais desafiadora quando Jesus explica, mas ela se torna mais libertadora e mais encantadora de ser vivida, porque ela nos liberta. Nessa noite, eu posso estar falando para pessoas que há muito tempo estão vivendo uma religião sem sal, sem luz. Uma religião de regras, mas não uma religião de experiência, de comunhão e de crescimento. Nessa noite Deus quer libertar você. Ele quer dizer para você o que significa amar os inimigos, o que significa não se vingar, andar a segunda milha, e o que significa ser perfeito na visão dele. É amadurecer, é crescer, até alcançar a plenitude que um dia ele vai nos dar.
Gostaria de saber de quantos gostariam nessa noite de ir nessa direção. Não importa em que estágio estão. Não importa em que passo dessa escada que a gente chama de santificação. Mas quantos gostariam nessa noite de andar nessa direção? Amém. Deus confirma essa decisão. Nós vamos cantar para selarmos essa decisão com Deus e vamos orar na sequência. Obrigado, pastor, pela linda mensagem. Graças unicamente a Deus nós temos pessoas assim que trazem verdades, informações que nos fazem chegar um pouco mais sobre a lógica do reino ainda nesse mundo. Para viver um pouquinho mais essa lógica do reino, nós precisamos de apenas um exemplo, como o pastor mencionou. O exemplo é Deus. Precisamos que Ele nasça em nós diariamente. Nesse momento vamos ficar de pé e pedir, orar para que Ele nasça em nós nesse momento e a cada dia. Ore a Deus. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. E Deus vai ouvir a sua oração essa noite. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim. Clame a Ele. E me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Querido Deus, louvado sejas, porque a cruz foi erguida nessa noite mais uma vez. Obrigado porque Tua graça tem um poder quase irresistível. E sempre que Teu amor é exaltado, sempre que os princípios da Tua lei e do Teu caráter são mostrados com tanta clareza como Jesus fez, tanto no discurso como na vida dele, nós ficamos impressionados, tocados e com a vontade de viver essa lógica do reino. Isso é obra do Espírito, Senhor. Concede-nos esse milagre de transformação. Aqui estamos diante do Senhor. Se temos vivido uma vida religiosa, de fachada, hipócrita, ou quem sabe só de superfície, Teu convite hoje é para que o Senhor plante a semente do Teu reino no nosso coração.
e que ela frutifique, de modo que ela possa encher a nossa vida e contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado pelo avanço que temos tido no Sermão da Montanha. Obrigado pelas mensagens maravilhosas que estão registradas aqui. Obrigado porque o Espírito tem sido o intérprete da Tua palavra a cada noite. E que amanhã estejamos aqui para ouvir um pouquinho mais de como nos aproximar desse reino maravilhoso que já está disponível, se abrirmos o nosso coração para Ele. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.